Fala galerinha, bom dia, tudo bem? Professor Cleiton Augusto aí falando contigo de Química. Tô aqui pra gente iniciar um processo, certo? De introdução à nossa Química, conhecimentos básicos da Química, beleza? Por isso, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre estrutura atômica, estrutura do átomo. Então, se eu não conhecer esse átomo, eu não consigo fazer nada quimicamente falando, tá? Peço que tu compartilhe com teus amigos, vem aqui para o Face, Instagram do Instituto Aprova, certo? Avise todo mundo lá. E qualquer dúvida, galera, manda mensagem que o James está aí pronto para tirar tuas dúvidas aí, me avisar e a gente tirar tuas dúvidas, certo? Eu conto contigo nessa aula de hoje. Então vamos lá, galerinha. Estrutura atômica, tá aqui, ó. Eu coloquei um xizinho para ti, beleza? Esse X, galera, é o teu elemento da tabela periódica, beleza? É o que tu vai chamar de símbolo. Ei, todo elemento químico, ele é representado por um símbolo, ok? Ei, esse símbolo, por exemplo, o hidrogênio, ele tem um símbolo dele, H, beleza? O carbono tem um símbolo dele, C, beleza? O hélio tem um símbolo dele, HE, tá bom? Então a gente vai ter esse símbolo. Galerinha, o átomo, muitas das vezes, ele tem comportamento igual ao nosso. Então, ele tem algumas características, claro, nas devidas proporções, parecidas com as da gente. Primeiro passo, ei, tu és identificado perante a sociedade por números. Tu tem o teu número de CPF, que é único e exclusivo teu. Tu tem o teu número de RG, que é único e exclusivo teu. Tu tem o teu número lá de título de eleitor, por exemplo. Tu tem vários documentos que têm numerações, que são exclusivas tuas. Aqui o átomo também ele vai ter numerações que são deles. Algumas, mais lá na frente, a gente vai ver que pode ser iguais, tá bom? Mas ele tem uma numeração que identifica ele. Primeiro, galerinha, quando tu analisa um átomo dentro de uma questão, se ele apresentar um número para ti, ó, aqui em cima, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, tu vai entender que esse, ó, que eu estou representando pelo Azinho, tu vai entender que esse A, ele representa, vamos colocar bem aqui, ó. Esse A, galerinha, ele representa pra gente o número de massa, beleza? Então, todo átomo, ó, tu tens uma determinada massa, não é isso? E às vezes a minha massa é igual à tua massa, a tua massa é igual ao de um colega teu, ou às vezes as massas são totalmente diferentes. Mas todo mundo tem uma determinada massa. Pô, Cleiton, eu não tenho massa não. Tem sim, é o que tu chama de peso, né? Peso que tu chama lá, na verdade é a tua massa, tá bom? Então, ó, presta atenção, todo átomo tem uma determinada quantidade de massa, beleza? Aí tem um outro númerozinho, ó, que apresenta aqui, do lado direito, no centro do átomo, um pouquinho para a direita. Cleiton, que número é esse? Esse carinha aí, galerinha, é os nêutrons, beleza? Esse carinha aí é os nêutrons, certo? Todo átomo tem uma quantidade de nêutrons. A gente vai entender depois o porquê desses nêutrons, tá bom? Na esquerda, um pouquinho para a esquerda aqui, ó, tu tem um P, beleza? Tu tem um Pzinho aí. Cleiton, o que significa esse P, cara? Esse P significa o número de prótons. Significa o número de prótons. Ei, eu sei que tu é safo em química. Tu já estudou modelos atômicos. E tu sabe muito bem que a carga positiva no modelo atômico é chamado de próton. Beleza? Então, todo átomo, lógico, evidente, tem que ter os prótons. Que é aquele carinha que fica lá no centro com o núcleo. Tá ok? Ei, mas agora, ó, lembra do que eu falei no início? Números que são especialmente teus, ninguém vai ter igual. Olha só, a massa, a gente pode ter massa parecida uma com a outra. Mas tem número, por exemplo, o meu CPF não pode ser igual ao do colega, certo? Tem que ser uma única e exclusiva. É o que eu chamo aqui, ó, de número atômico. Os prótons, eles são iguais ao número atômico, beleza? Que é o Z. Vamos colocar ele bem aqui. É o Z. É o nosso número atômico. Cleiton,
por que esse cara tem que ser único e exclusivo? Por quê? Porque é ele que organiza os átomos na tabela periódica. Tá ok? Quando tu pega uma tabela periódica, lá grandona, o primeiro elemento da tabela é o hidrogênio. Se é o hidrogênio, se ele é o primeiro elemento, quanto vai valer o número atômico dele? 1. Beleza? Aí tu continua andando na tua tabela, não tem ninguém do lado, aí vem um outro carinha lá do outro lado, na outra extremidade da tabela. Ei, é o hélio. Cleiton, o segundo elemento da tabela? É. Então, se é o segundo, significa dizer que o número atômico dele é 2? Muito bem. Beleza? Cleiton, aí eu pesquisei lá, olhei o ferro. Aí eu olhei o ferro é o 26º elemento da tabela. Significa dizer então, Cleiton, que o número atômico do ferro é 26? Muito bem. Cleiton, então são 118 elementos químicos na tabela periódica. Então significa dizer que o meu número atômico vai até 118? Muito bem. Beleza? A gente tem que ter essa noção. O número atômico é o cara que organiza a tabela. Tá bom? Ordem crescente. Ah, o 16º elemento, Cleiton. Então, o número atômico dele é 16. Tá bom? Dessa maneira. Ei, então, olha para cá. O número atômico é o que organiza. Os prótons é o cara de carga positiva. Tá faltando alguém. Aquele cara de carga negativa. Aquele cara que vai neutralizar o átomo com as cargas positivas. Quem é ele, Cleiton? Os elétrons. Então, ó, eu vou colocar de vermelho aqui para ti. Vou dar um destaque para ele. Ei, às vezes, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vou colocar aqui embaixo, ó. Esse carinha aqui são os elétrons. Então, galerinha, às vezes, o número de prótons é igual ao de elétrons. Cleiton, por que às vezes? Porque às vezes o átomo precisa ganhar ou perder para se estabilizar. É a nossa próxima conversa. Mas, por enquanto, eu preciso te dizer que, às vezes, o número de carga positiva é igual ao número de carga negativa. Beleza? Tu precisa entender isso. Às vezes isso acontece. Ok? Então, beleza, Cleiton. Vamos lá, então. Ei, então quer dizer que todo átomo ele tem que ter massa, nêutrons e prótons. É. Guardai-vos isso aí. Ei, mas, Cleiton, toda a questão vai me dar tudo? Claro que não. Tá ok? Claro que não. Sempre vai faltar alguma coisa. Cleiton do céu, e se faltar, como é que eu faço? Eu tenho uma fórmula, galera. Eu tenho uma fórmula para aplicar isso. Cleiton, que fórmula é essa? Olha só. Eu digo que, ei, olha como é simples, galerinha. Olha como é simples. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Às vezes a gente dificulta as coisas. Às vezes a gente deixa de pensar um pouquinho e acaba dificultando determinados conteúdos. Galerinha, química ela vai se tornar difícil se eu falar um monte de palavras técnicas para ti. Mas vamos usar tudo no dia a dia. Vamos colocar tudo no cotidiano diário, tá bom? Ei, olha para cá. Gente, a tua massa, não a do átomo, a tua massa, ela não faz referência a tudo que tu tens no teu corpo. Por exemplo, se eu cheguei da feira e vou me massar, subir na balança, as minhas compras vão fazer diferença no meu peso, na minha massa, perdão. Elas vão fazer diferença. Ei, a minha massa vai ser maior. Se eu colocar as sacolas no chão e subir novamente da balança, vai ter diferença de massa. A minha massa vai ser menor. Tá bom? Ei, Cleiton, por que isso acontece? Porque a massa é a somatória de tudo que eu tenho. Beleza? É assim que a gente calcula a massa. Não é isso? É a somatória de tudo que eu tenho no meu corpo. Tá bom? Então, ó, aqui não vai ser diferente. Tu vai dizer que a massa é a somatória de tudo que tu tens. Ei, crianças, olha para cá. O que tu tens? Tu tens nêutrons e tu tens próton. Então, ó, tu diz que a massa é a somatória de prótons mais nêutrons. Então, sempre que faltar alguém para ti, sempre que faltar alguém para ti, tu vai usar essa formulazinha bem aqui. Tá bom? Tu vai usar essa fórmula aqui. Tu diz que a massa é a somatória de prótons mais nêutrons. Tá ok? Então, ó, tu tens um exemplo aí a ser feito.
Exemplo 1, o cálcio. 40 a 20, está aqui o cálcio. Cleito, tem que achar todos os dados dele, todas as numerações dos documentos dele. Então vamos lá, ó. As numerações são essas, galerinha. As numerações são essas. Então, vamos montar aqui, ó. Massa, nêutrons, prótons, número atômico e número de elétrons. Beleza? Então, ó, átomo de cálcio, galerinha, lembra? O número que está em cima representa a massa. Eu tenho. É quem? 40. Então, eu digo que a massa, ela vale 40. Ok? O número que está aí no meio é os nêutrons. Vamos procurar? Pô, eu não tenho, Cleito. Bem aqui, ó. Não tenho nada. Então, eu vou ter que correr atrás. Eu vou ter que correr atrás desses nêutrons. Beleza? O número que está embaixo, ó, é o número de prótons, galerinha. Então, eu tenho. Olha lá. O número de prótons vale 20. Ei, mas tu sabe que o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Então, se o número de prótons é 20, o número atômico vai valer 20 também. Ok? Os dois vão ser iguais. Não comentei nada contigo dos elétrons. Então, diz que os elétrons são 20 também. Tá bom? Olha aí, nossa tabelinha está quase completa. O que é que falta, Cleito? Os nêutrons. A questão não me deu os nêutrons. Como é que eu vou achar esses nêutrons, Cleito? Eu tenho a fórmula, ó. Massa é igual à somatória dos prótons mais os nêutrons, ok? Então, ó, a massa vale 40, o número de prótons a gente viu que vale 20, mais os nêutrons que a gente quer saber. Beleza? Aqui, ó, acabou a química. Agora é contigo. Tu é safo em matemática, equação do primeiro grau. Não é isso? Isola o cara que eu quero saber, o número que está do lado, passa para o outro termo com sinal invertido. Então, ó, o 20 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Então, galerinha, vai ficar aí, ó, nêutrons é igual a 40 menos 20. Nêutrons vai ser igual a 40 menos 20, 20. Beleza? Então, pronto, ó. Fazendo isso, eu posso analisar qualquer pergunta de questões sobre estrutura atômica. Beleza? Matamos a primeira parte, galerinha. Matamos a primeira parte. Identificamos todo mundo referente às suas numerações, às suas documentações. Beleza? O que os átomos devem apresentar. Ei, agora é a tua hora. Até aqui. Se tiver alguma dúvida, manda lá para a gente tirar aqui ao vivo para ti. Beleza? E não te esquece, avisa os teus primos, amigos, manda acordar que ele não está de férias, ele está apenas isolado, mas não, ele não está proibido de estudar. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Identificamos o átomo, certo? Próximo passo. Saber se ele é um átomo eletricamente neutro ou saber se ele é um átomo eletricamente íon. Beleza? Eu preciso saber isso agora. Ei, o cara é neutro. Ah, relação política. Tu defende o partido A ou o partido B? Eu sou neutro. Ou seja, eu não estou nem com um e nem com o outro. Beleza? Então, galerinha, olha só. Um átomo neutro é um cara que nós vamos chamar de átomos estáveis. É um átomo estável. Beleza? Ei, Cleito, o que vem a ser esse átomo estável, então? Ele não quer a companhia de ninguém. Ele quer ficar sozinho. Beleza? Lembra do que eu te falei no início sobre a característica atômica ser muitas das vezes parecida com a nossa? É isso que acontece aqui. Tem momentos que tu quer estar sozinho. Tu não quer a companhia de ninguém. Então, a gente diz aqui na química que tu está neutro. Tu está estável. Beleza? Então, lembra. Sempre que o átomo for neutro, galerinha, tu vai dizer que o número de prótons
é igual ao número de elétrons. Tá ok? Então, ó, tu vai dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Certo? Sempre que o átomo for neutro. A gente vai começar a comentar sobre isso aqui, ó. Sobre essa comparação prótons e elétrons, tá? Fique esperto para isso. Pronto. Agora, a gente tem átomos eletricamente íons. Ou seja, átomos carregados ou átomos agora instáveis. Ei, lembra que eu te falei? Átomos são parecidos conosco. Galerinha, olha só. Às vezes tu tem uma instabilidade. Às vezes tu precisa de alguém para fofocar. Né? Às vezes tu precisa de uma companhia. Às vezes tu precisa de um cafuné. Não é isso? E o átomo, às vezes, ele precisa também de um companheiro ou de uma companheira. Certo? Então ele vai avisar o próximo que ele precisa disso. Cleito, como é que ele avisa o próximo que ele precisa de um companheiro ou de uma companheira? Ele precisa de alguém para desabafar através de cargas. Através de cargas elétricas. Ele vai indicar, ele vai te dizer que ele precisa de alguém. Beleza? Cara, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Cleito, por que é importante? Porque lá na frente, tu vai estudar ligações químicas. Isso falando de inorgânica. Tu vai estudar reações orgânicas e inorgânicas. Tu precisa, galera, tu precisa trabalhar a parte de cargas para juntar os gigantes. Tá bom? Deixa eu só molhar a garganta aqui, rapidola, pra gente continuar. Olha só. Então, se eu não souber a necessidade desse átomo, eu não vou conseguir fazer a ligação. Logo, eu não vou conseguir analisar o meu composto. Tá ok? Então, vamos lá, galerinha. Essas cargas são duas. São duas as cargas. Cátion e ânion. Tá ok? Cátion e ânion. Então, presta atenção, ó. O cátion é o que eu vou chamar de carga positiva. Beleza? E o ânion é o que eu vou chamar de carga... É o que eu vou chamar de carga negativa. Ok? Vão ser esses dois carinhas aí que nós vamos tratar. Ei, cátion e ânion. Ele vai avisar, ó. Tu tem rede social, tu não tem um desabafo? Tu tem os teus desabafos da rede social. A gente sabe o que está passando contigo de acordo com o teu compartilhamento na rede social. Não é isso? Então aqui, ó, eles vão desabafar para ti também. Certo? Ei, quando o cara coloca lá no status dele, o átomo colocou no status dele a carga positiva, tu já tem que entender que esse átomo está passando por algum problema. Qual é o problema dele? É o que ele precisa perder elétrons. Tá ok? Sempre que tu vê o cara com carga positiva no status dele, tu já sabe que ele precisa perder elétrons. Ei, Cleito, mas peraí, Cleito. Pô, tu falou que eu sou safo em matemática bem aqui. Até onde eu sei na matemática, o positivo ganha, pô. Pois é, lá na matemática. Aqui é o inverso, tá bom? Lembra, os elétrons, eles são negativos. Então, quanto mais carga negativa, mais elétrons, tá bom? Então, ó, o ânion, quando ele anunciar no status dele a carga negativa, significa dizer que esse cara está ganhando elétrons. Tá ok? Esse cara ganha elétrons. Beleza, galera? Então é dessa maneira que funciona aqui, ó. Quando o cara avisar no status que é positivo, ele precisa perder elétrons. Então ele precisa de alguém que precise ganhar. Beleza? Eles têm que fazer essa troca de elétrons na maioria das vezes. Sempre? Não. Na maioria das vezes. Tá bom? Por enquanto a gente precisa identificar esse carinha aqui. Ok? Então vamos lá, galera. Se esse cara, ele perde elétrons, ou se esse cara ganha elétrons. Vamos lá, galerinha. Olha só.
O cátion é um cara de carga positiva que perde elétrons. Ei, o elétron é o elemento do átomo. Então, se ele está perdendo esse segmento, ele está ficando mais forte ou mais fraco? Mais fraco, não é isso? Ele está ficando mais fraco. Cleiton, como é essa fraqueza no meu cotidiano diário do dia a dia? Ei, essa fraqueza tu vê nos metais. O ferro, a grade da tua casa, de tanto ter contato com a água e com o ar, ele vai sofrer um processo de ferrugem. Não é isso? Popularmente tu chama de ferrugem, certo? Cientificamente a gente vai dizer que é uma oxidação, tá bom? Então, ó, as características de perda de elétrons sempre são dos metais, tá bom? Sempre são dos metais. E as características de ganho de elétrons, obviamente, se os metais perdem, quem vai ganhar, galerinha? Os ametais. Beleza? Os ametais é os que vão ganhar. Tá ok? Ei, agora, ó, tu vai lembrar do átomo. Tu vai lembrar do teu átomo aí. Lá eu falei para ti o seguinte. Eu falei, ó, massa em cima, nêutrons no meio, prótons embaixo. Cleiton, e onde vai ficar a carga? Preste atenção agora. Vamos fazer o átomo bem aqui, ó. Novamente. Vamos fazer o átomo novamente aqui. Ei, lá no exemplo anterior, lá no nosso início da aula, eu falei que a massa, ela poderia ficar de ambos os lados. Não foi isso? Eu falei para ti que os nêutrons ficariam no meio. E eu falei para ti que os prótons ficariam embaixo, juntamente com o número atômico, juntamente com o número de elétrons. Beleza? Eu falei isso para ti. Só que agora, galerinha, esse cara, ele está ou perdendo ou ganhando elétrons. Então ele precisa identificar isso aqui para ti. Ele precisa identificar. Cleiton, como é que ele vai identificar isso para mim então, meu amigo? Bem aqui, ó. A partir de agora, a tua massa, ela vai ter que ser representada somente na esquerda. Tá? Na esquerda do átomo, em cima, fica a tua massa. E bem aqui, ó, na tua direita, vai ficar a tua carga. Na tua direita, vai ficar a tua carga. Beleza? À tua direita vai ficar a tua carga. Tá ok? Agora vai ser dessa maneira. Aí uma perguntinha rapidola. Ei, os elétrons agora continuam sendo iguais aos prótons, sim ou não? Sim, muito bem, tá errado. Ei, olha para cá. Olha para cá. Analisa. Ele ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu carga? Ganhou ou perdeu elétrons? Certo? Então, galerinha, a partir de agora, os elétrons vão ser diferentes do número de prótons ou do número atômico. Tá ok? Vamos lá então. Vamos aplicar isso no exemplo. Ó, exemplo 2, a gente tem aqui o potássio. Aí a nossa missão vai ser localizar todos os dados do potássio. Beleza? A nossa missão vai ser essa. Então, ó, vamos lá. A gente precisa fazer aquela tabelinha de novo. De massa, nêutrons, prótons, número atômico e número de elétrons. Tá ok? A gente precisa fazer a mesma coisa para o potássio. Galerinha, olha só. Analisando o potássio, a gente já viu que ele tem uma carga. Não é isso? Então, significa dizer que esse cara é um íon. Certo? Significa dizer que esse cara é um íon. Portanto, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Tá? O número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Beleza? Só um detalhezinho aqui para a gente fazer o nosso esquema direitinho. Se esse átomo é eletricamente íon, é esse esquema que nos faltou. Coloca aqui, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons, tá?
tu anota no teu esquema aí. Desculpa, eu esqueci de colocar aqui na nossa organização, tá bom? Então olha para cá, galerinha. Seria um íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então vamos arrebentar aí, ó. Lembra, o que está em cima do átomo na esquerda é a massa. A massa do potássio vale 40. A massa do potássio vale 40. Ei, o que está no meio do átomo é os nêutrons. Então, eu não tenho nêutron, beleza? O que está embaixo do átomo são os prótons. Prótons em número atômico, beleza? Então, ó, eu tenho, galerinha, próton em número atômico. Eles valem 19, tá bom? Eles valem 19. E depois, galera, a gente tem os elétrons. Lá no nosso exemplo do cálcio, a gente fez que os elétrons valiam 19. Aqui vai ser 19 também, Cleito? Claro que não. Ei, esse cara é um íon. Então, os prótons são diferentes dos elétrons. Crianças, esse íon é positivo ou negativo? Positivo. Então, se ele é positivo, significa dizer que ele perdeu. Esse átomo de potássio perdeu elétrons para se estabilizar. Quantos? Pô, não apareceu, Cleito, não tem número. Tu não é safo em matemática? Se não aparece número, significa dizer que é 1. Então, ó, eu não tenho 19. Era para ser 19 aqui. Só que ele perdeu 1. Se ele perdeu 1, ele ficou com quantos? Com 18 elétrons. Beleza? Ele ficou com 18 elétrons porque ele perdeu 1. Beleza. Mas falta o quê, galerinha? Falta os nêutrons. Ok? Falta os nêutrons. Então, a gente tem uma fórmula. A gente diz que massa é igual a somatória dos prótons mais os nêutrons. Ok? A massa vale quanto, Cleito? 40. A massa vale 40. O número de prótons vale quanto, Cleito? 19. Ei, a fórmula é massa igual a prótons mais nêutrons. Eu não uso os elétrons na minha fórmula, tá bom? Então, 19 mais o número de nêutrons que eu quero saber. Ok? Então, ó, mesmo esquema. Equação no primeiro grau. O 19 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar nêutrons é igual a 40 menos 19. Nêutrons vai ser igual a quanto, galerinha? 21. Beleza? Então, nêutrons vai ser igual a 21. Tá ok? Então, ó, montamos a nossa tabela para o átomo de potássio. Aí a gente espera que a questão venha pedir para a gente. Tá ok? Tranquilo até aí? Vamos lá para mais um exemplo. O próximo exemplo, galera, é o enxofre. É o enxofre, beleza? Então vamos lá. Vamos analisar o enxofre. Primeiro passo, o que eu devo fazer é separar todos os componentes. Massa, nêutrons, prótons, número atômico e número de elétrons. Beleza, galerinha? O que eu devo fazer agora é isso para o átomo de enxofre. Ei, primeira análise, olha só, esse átomo de enxofre tem carga. Então, tu já sabe, galerinha, que esse átomo aí, ele é um átomo íon. Beleza? Ele é um átomo íon. Portanto, o número de prótons será diferente do número de elétrons. Beleza? O número de prótons será diferente do número de elétrons. Tá ok? O primeiro passo é esse. Vamos lá, vamos arrebentar. O número que está em cima do lado esquerdo é a massa. Eu tenho, então vai ser 32. Ok? O número que está no meio é os nêutrons. Bora olhar? Não tenho. Então, vou ter que correr atrás desse cara. Ok? O número que está embaixo, galerinha, a gente viu que é os prótons.
Prótons é igual ao número atômico. P é igual a Z. Então, vale 16. Então, coloca aí, ó. 16 e 16. Beleza? E os elétrons, Cleito? 16 também? Não. Os elétrons não são 16. Por quê? Porque ele é o íon. Olha o status dele aqui que eu te falei. Ele está necessitado de alguma coisa. O que ele necessita? Carga negativa. Carga negativa, ele está necessitando ganhar elétrons para estar estável. Tá ok? Ele precisa ganhar elétrons para estar estável. Então, galerinha, quantos ele precisa? 2. Então, aqui, ó, era para ser 16. Só que ele não está estável. Ele está instável. Então, ele ganha 2. Ele ganha 2 para ficar estável. Era 16. Ganhou 2, ficou com 18. Tá ok? Ficou com 18. Beleza? Então, ó, faltam os nêutrons pra gente, Cleito. Então, fórmula novamente. Vamos lá. Massa é igual à somatória dos prótons mais os nêutrons. Massa vale quanto? 32. Igual ao número de prótons. 16 mais os nêutrons que eu quero saber. Beleza? Mais os nêutrons que eu quero saber. Ei, galerinha, o 16 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, nêutrons vai ser igual a 32 menos 16. Então, nêutrons vai ser igual a 16 também. Tá ok? Nêutrons vai ser igual a 16 também. Beleza, galera? Ei, preste atenção em um detalhe. Cleiton, fizemos 3 exemplos aqui nesse momento. Exemplo 1 do cálcio, exemplo 2 do potássio, exemplo 3 do enxofre. Cleiton, os 3 exemplos a gente procurou os nêutrons. Então quer dizer que todas as questões a gente sempre vai ter que achar o N? Não, galera. Vai ter um momento que pode achar, a questão vai te pedir a massa, vai ter um momento que a questão vai te pedir os prótons, vai ter um momento que a questão vai te dar os elétrons e te pedir os prótons. Aqui a gente só treinou. Tá ok? Beleza? Quanto tempo eu tenho, James? 13 minutos? Aí eu só preciso apagar lá o início para fazer... Ou a gente... Não, acho melhor lá no início, né? Para eles copiarem. Só para a gente fazer o último tópico. Tá ok? Rapidola, galerinha. Só montar o último tópico. Foi o que eu te falei no início. Tá ok? Eu te falei que os átomos, às vezes, eles têm algumas semelhanças. Tá? E essas semelhanças, elas podem ser cobradas aqui para ti também. É o que nós chamamos de semelhança atômica. Tá ok? É o que nós chamamos de semelhança atômica. Então, foi o que eu falei. A massa, às vezes, a minha massa, ela é parecida com a tua. Ok? Então, átomos também têm a mesma massa. Beleza? Eles são chamados de isóbaros. Tá bom? Eles têm alguma semelhança. Rapidola, galera. Qualquer dúvida, manda aí pra gente responder, tá bom? Não fica com essas dúvidas aí, pelo amor de Deus.
Ei, vamos lá, galerinha. Tem alguma dúvida, James? Não? Até agora? Beleza. Então, ó, vamos lá, galerinha. O nosso último tópico aí é o seguinte, semelhança atômica. Foi como eu te falei, né? Assim como a gente tem algumas semelhanças com outras pessoas, aqui os átomos também vão ter. Perfeito? Olha lá, galerinha. Primeira semelhança são o que nós vamos chamar de átomos isóbaros. Olha só, eu marquei para ti de vermelho o azinho na palavra isóbaros. Cleito, por que tu marcou de vermelho aí o azinho? Porque são isóbaros, massa. Então significa dizer, galera, que átomos isóbaros são dois ou mais átomos que apresentam o mesmo número de massa. Beleza? Então são átomos com a mesma massa. Tá ok? E eu fiz para ti aqui, ó, o exemplo do cálcio e potássio. Eu fiz o exemplo do cálcio e do potássio. Ó, o número de prótons dele vale 20 do cálcio, o 19 vale o do potássio. Porém, a massa deles, olha aqui, ó, firmemente é igual, vale 40. Então, galerinha, se a massa dos caras, ó, átomos diferentes, cálcio e potássio, mas com o número de massa é igual. Então eu posso dizer, eu posso afirmar que esses átomos são átomos isóbaros, tá ok? São átomos com o mesmo número de massa, beleza? Depois, ó, tu tens os isótonos. Ei, palavrinha, olha lá, o N, isótonos, ou seja, esses caras têm o mesmo número de nêutrons, tá ok? O mesmo número de nêutrons. Beleza, galera? Então, o mesmo número de nêutrons são átomos isótonos. Aí eu fiz o exemplo para ti aqui, ó. Hidrogênio, Cleito? Não, não é hidrogênio. Por quê? Porque ele tem massa bem aqui, ó, 3. Então ele não é hidrogênio, ele é o trítio. Beleza? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre ele. Mas eu fiz aqui, ó, o hidrogênio de massa 3 ou trítio e o hélio. Tu percebe que a massa deles é diferente. A massa desses caras é diferente. Tá ok? Os prótons também são diferentes. Porém, galerinha, vamos ver os nêutrons. Ei, eu fiz os exemplos aqui, ó. Para achar o nêutron, eu subtraio a massa dos prótons, não é isso? Então, olha aqui. Primeiro para o trítio, a massa vale 3, menos os prótons. 1 dá quanto? 2. Aqui, galerinha, a massa do hélio vale 4, menos os prótons do hélio, que vale 2. 4 menos 2, 2. Olha só. Então, eu digo que o trítio e o hélio são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Beleza? Entendido? Próximo passo são os isótopos. Olha lá, isótopos. Mesmo número de prótons, ou vamos colocar aqui, ó, não te esquece. Próton é igual ao número atômico. Não é isso? Então a gente chama de isótopos. Ei, Cleito, tudo hidrogênio, Cleito? Olha aqui. Por que isso, cara? Lembra do que eu te falei no início? O teu CPF pode ser igual ao CPF do teu primo, da tua prima? Não pode. Todo mundo tem que ter o seu número exclusivo de CPF. Então aqui é a mesma coisa. Eu não te falei que o número atômico é o que organiza a tabela periódica? Então não pode ter dois elementos com número atômico 12. Não pode. Então o que acontece? São elementos iguais. Eles são isótopos, são os mesmos. Aí foi que eu te falei aqui, ó. O hidrogênio com massa 1, ele é chamado de hidrogênio. O hidrogênio de massa 2, ele é chamado de deutério. E com massa 3, ele é chamado de trítio. Beleza? Mas eles são isótopos.
Por que isótopos, Cleito? Porque esses caras têm o mesmo número atômico, tá bom? Então, ó, esses caras têm o mesmo próton, ou o mesmo número atômico, beleza? Ó, galera, vai desculpando aí a concordância nas frases, tá bom? Mas é só um resumo aí, mesmo próton, ou seja, era o mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons, mesmo número de massa, pra gente não perder tempo copiando aí, beleza? Então, são essas classificações. Dois átomos, eles não podem ser isóbaros e isótonos. Eles não podem, tá bom? Eles não podem ter duas semelhanças. Isóbaro, isótono, isóbaro, isótopo, isótono, isótono, isótopo, não pode, tá bom? O que ele pode ter semelhança, por exemplo, é isótopos e isoeletrônicos, isótonos e isoeletrônicos. Isso eles podem. Cleito, mas a gente não falou de isoeletrônico, isóbaro, massa, isótono, nêutrons, isótopo, prótons, isoeletrônicos, elétrons, tá bom? Foi o exemplo que eu fiz lá no final para ti, ó. Eu falei do enxofre e do potássio. Quando tu pegar no teu exemplo lá que tu anotou no teu caderno, tu vai ver que os elétrons do enxofre vão ser 18. E que os elétrons do potássio também são 18. Ok? Então, galerinha, isso aqui, ó, são átomos isoeletrônicos. Tá bom? Eles não têm lá, ó, nada igual, né? A massa do potássio é 40, do enxofre 32, os prótons do potássio 19, do enxofre 16, mas os elétrons de ambos são 18. Beleza? Entendido? Galerinha, espero ter te ajudado no dia de hoje, tá ok? Espero ter um outro momento contigo aí, beleza? Para a gente continuar falando de distribuição eletrônica de átomo neutro, distribuição eletrônica de átomo íon, tá bom? Espero que tu estude, como eu te falei no início, é um isolamento social, tu não está proibido, tu não está de férias, tu tem que estudar, galerinha. O Enem está aí, data marcada e confirmada, né? Então, tem que correr atrás, deixa que a tua concorrência, deixa que o teu amigo, ele fica descansando, ele fica lá na preguiça dele, tu não, acorda cedo, vem aqui no Instituto Aprova, né, pelo Facebook, pelo Instagram, ou até mesmo lá no YouTube, e acompanha nossas aulas, tá ok? Foi um prazerzaço estar com vocês, fiquem com Deus, bom resto de semana, e até a próxima, se Deus quiser, galerinha.